Boa Oi, boa noite. noite, Marcos. Hum, bom, tá na hora de Oi, começar, né? boa noite. Você me está escutando? Tô escutando. Ah, Você? também, tudo certo. Uhum. Mais uns 3 minutinhos aí, 2 minutos, aí a gente já É, começa. Agora vamos fazer um aquecimento aí. Vamos ver quem o pessoal que está aqui. temos outra pessoa. Ah, uma estudante, Mailiu, Momo e Roberta, Psicologia. Sejam bem-vindas. Roberto, Maio Limono. Ela participa das constelações familiares aqui em Pato Branco. Ah, que delícia. Ah, entrou a Ana. Ana, seja bem-vinda. Boa noite, Roberta, seja bem-vinda também. Moraima, ai que tristeza. Que tem tristeza de que Não pensei nisso ainda, mas eu arranjo alguma. que senti tristeza? Então, tristeza faz parte da Ah, gente, né? é verdade, faz parte da vida. Mas sempre é importante ter um motivo, saber qual que é o motivo. Você vai procurar uma? Isso é interessante. Muitas vezes temos Bom, tristeza debaixo do tapete, a gente nem sabe que tem, não? é bem escondido. Verdade. Tem umas tristezas, umas mágoas ali escondidas. Outras vezes a gente compra a tristeza que não é da gente. Não tem nada a ver com a gente compra por identificação. Também acontece. Tem isso também. Sérgio, seja bem-vindo. Será que Sérgio vai entrar? Sérgio, Vamos ver. Sérgio, pede para entrar, Sérgio. Faz um pedido aí para nós. Bem-vindo, mas é isso. O sentimento de tristeza, muitas vezes a gente vai colocar ele bem escondidinho mesmo, né? bem no fundo da psiquis. Isso. É. E você sabe que vocês têm um processo cultural que eu ainda não entendi. Oi, Sérgio, boa noite. Bem-vinda, Estou Sérgio. falando com o Marco que vocês têm um processo cultural que eu ainda não entendi. Que a gente pergunta, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo beleza. Então, poucos brasileiros falam que eles não estão legais. Em espanhol, nós falamos bom dia. E a gente pode falar bom dia, como que está você? Eu estou bem, eu não estou bem, eu estou mais ou menos. Mas geralmente os brasileiros sempre falam que eles estão tudo, ou falam, eu estou bem, muito bem, tudo legal, tudo. Eu ainda não estou acostumada, sabe? Às vezes eu vou atendendo o consultório e o cliente chega, bom, tudo bem? Ah, tudo bem.
Ué, então não precisa de mim. É verdade. Fazer terapia para quê? Já tá. Mas tudo mesmo? Bom, É. não. Às vezes eu falo, bom dia de amigo ou bom dia de médico? Uhum, Aliás, tudo bem de amigo ou tudo bem de médico? Tem uma uhum. diferença. Isso que é. Sérgio, seja bem-vindo. Como que está você hoje? Então, estou bem. Eu estava compartilhando aqui o link da live Ah, com verdade. os amigos, né? Então, é como você mesmo falou, né? Como os brasileiros falam, né? Está tudo a mil maravilhas. Graças a Deus. Uhum, Tem de que uhum. Tá. Seja bem-vinda, Sônia, E Sônia, Rosane. bom você aqui, Sônia. Estava esperando você mesmo. Rose, seja bem-vinda. Já vi mais. Nossa amiga. Ai, a professora que esqueci o nome dela agora. Joséilda. Joséilda, seja bem-vinda. A Ana já Gádias está aí. também. E a Camila aqui de Botucatu. Roberta Tem está gente mandando até de um Botucatu oi para aqui. ti, Sérgio. Oi, Roberta. Seja Ah, bem-vinda. Aliás, tu. Jussiele de Pato Branco, corredora. Seja bem-vinda. Estamos em casi todo o Brasil, não? Que legal. Até gente de Botucatu. Tem a Mila, minha amigona, que tá assistindo. Ah, maravilha. É. E Vai ter hoje, tristeza para quê? ah, Tristeza para quê? ah, verdade, não? É É, verdade, mas é Quando tristeza para quê? Essa é uma boa pergunta. Para que eu sinto tristeza? Por que eu sinto tristeza? Quando eu sinto tristeza? Onde eu sinto tristeza? Perguntas e qual a maravilhosas. função? A função da tristeza, para que ela serve? Porque, Isso, por exemplo, se a gente olhar aquele filme Divertidamente, isso. é justamente a tristeza que salvou a pátria. Ela que foi atrás das coisas lá e que deu um direcionamento para que as coisas Uhum. acontecessem, né? É, E a nossa tristeza, a tristeza do dia a dia, na medida certa, ela faz parte. E ela é claro que um sim. ponto importante, É um elemento uma, importante. é uma função vital. Marco, você dá licença para eu fazer um panorama geral e depois você fala como psicólogo e Sérgio dá Isso. uma aprofundada lá depois, biodifica. E Pode, Sérgio pode sempre começar. tem uns análises bem profundos. Então, vamos a lembrar que nós trabalhamos em outra live o tema da inteligência emocional, de Salovey e Mayer. Então, o que eles colocaram ali? Eles, foi uma pesquisa feita em Harvard. De fato, ainda o tema da felicidade é o curso mais procurado em Harvard, né? Todo mundo precisa, todo mundo quer ser feliz. E esses dois pesquisadores, Salovey e Mayer, eles encontram que a inteligência emocional é a capacidade de perceber essas emoções. A gente sabe quando está alegre, quando tem uma tristeza, quando tem medo, quando tem raiva também. Avaliar elas, conseguir escutar o mensagem, fazer uma gestão inteligente e conseguir expressar com assertividade essa emoção. Então, eles falam que essas seriam, isso é inteligência emocional. A emoção vem do latim mover, que é mover. Então, toda emoção tem uma função muito importante, uma função adaptativa para a nossa vida, que é ela conseguir mover, movimentar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito para o bem-estar.
Todas elas têm essa função. É sair do desequilíbrio. Então, para nós ter inteligência emocional, a primeira coisa é nós conseguir perceber que emoção eu tenho hoje. Conseguir compreender essa emoção, a função dela, e conseguir fazer essa gestão inteligente. Falaríamos que são 3 passos assim simples: identificar a emoção, dar um significado para ela e comunicar assertivamente a emoção. Falaríamos desses 3 passos ali. Agora, eu compartilhava com o Sérgio, ali no Instagram, a função das emoções. Então, quando a gente tem raiva, geralmente o estímulo que está no ambiente é um obstáculo. E a consequência é a agressão, defesa, para a gente conseguir ter força para tirar esse obstáculo. Quando a gente sente medo, o estímulo geralmente é um perigo. A gente identifica que temos um perigo lá fora. Só que muitas vezes esse perigo não é real. É uma falsa crença que temos. E a consequência vai ser a fuga ou a luta. O medo pode gerar uma fuga ou uma luta. No caso da tristeza, o estímulo é uma perda. Eu sinto que eu perdi algo que eu queria, que eu gostava muito. Perdi um amigo, perdi um pé, perdi um trabalho, perdi dinheiro. Então, a gente tem esse estímulo que é uma perda. E ela vai ter várias consequências. Ela pode paralisar o corpo. Para que paralisa o corpo? Para que a gente consiga ter novamente energias. Também temos a outra emoção que é importante, falando desse filme que você colocou ali, alegria. Nós sentimos alegria quando a gente tem um estímulo que conquista, e ela nos vai permitir ter mais bem-estar. Agora, se usamos a escala Hawkins para medir em onda Hertz como que está nosso corpo na tristeza, é interessante que a tristeza tem uma vibração de 75 Hz. É muito baixa, muito baixa. Então, para a gente ter bem-estar e saúde, a gente tem que procurar estar por cima de 200 Hz, que é coragem, aceitação, que é 350, hasta iluminação, que é 700 Hz. Então, a tristeza tem uma vibração muito baixa, mas ela tem uma função que nós vamos a colocar ali, que é muito importante para a nossa vida. Então, a tristeza, esse é um conceito de Moraima meu. Eu já li muitas coisas, mas eu gosto desse conceito que eu criei, que são reações de uma pessoa, que uma pessoa sente porque perdeu algo que estimava ou valorava. Essa perda pode ser real ou imaginária, porque algumas vezes a gente acredita que perdeu alguma coisa e não perdeu. A perda pode ser de lugar, de objeto, de pessoa, de ideia ou status. Agora, vem os sentimentos associados a ela. Quais que são os sentimentos associados? Aflição, solidão, melancolia, desânimo, desesperança, pesar. E esses sentimentos associados geralmente são os que dão problemas, porque eles ficam mais tempo. A emoção é súbita, você vai sentir a emoção por um período mais curto, mas o sentimento fica em nossa psique, em nosso corpo, muito tempo, pode ficar muito tempo. Como a primeira habilidade da inteligência emocional é identificar, geralmente nós colocamos assim emojis, lembra? No WhatsApp, sabe? Quando alguém coloca assim, tá triste. Mas na vida, assim, quando eu estou olhando outra pessoa, como eu consigo identificar
que ela está triste, qual que é a fisiologia da tristeza. Então, temos aqui essa imagem, vocês conseguem olhar ali, esta pessoa. Então, aí vamos a ter a fisiologia, diminuição na concentração do conjunto de serotonina, noradrenalina, dopamina, alterações no ritmo do sono, desânimo, cansaço, perda de apetite, perda de concentração, choro e irritabilidade. E quando nós olhamos a pessoa, que vamos olhar? Vamos olhar a perda do foco dos olhos, a pessoa não consegue olhar profundamente. E vamos olhar que o canto da boca está ligeiramente baixo. As pedras também estão decaídas. Então, essa é uma fisiologia que nós temos que estar com muita atenção para conseguir identificar quando um amigo, um filho, um familiar, um colega de trabalho, ele está triste. Pode ser que por a cultura brasileira ele fale, estou legal, mas você olha e fala, não está tão legal, você está triste. Então, muito importante compreender essa fisiologia. Eu encontrei aqui, Marco, um dado que foi preocupante. E Sérgio, 120 milhões de pessoas no mundo têm tristeza profunda. E com uma tristeza profunda vem todos os sentimentos e doenças associados. Então, o que falava Marco, que geralmente é uma emoção que fica lá escondida no inconsciente da pessoa. É importante também esclarecer que tristeza não é depressão. Quando a gente fala. Vamos esperar um pouquinho para retomar aqui, que ela já volta. Vamos lá, pessoal. Quem volta já? Tristeza não é depressão, que você falou por último. Sim, ela não é depressão. Em constelações, e eu quero fechar com essa parte aqui, antes de fazer qualquer exercício. Nós, em constelação, falamos de sentimentos primários. Então, o que é o sentimento primário? A tristeza é uma emoção primária, fundamental. Ela vai estar ali no ser humano. Você pode ser que tenha uma grande, pode ser que tenha uma média, ou pode ser que você tenha uma tristeza assim, bem pequena. Por exemplo, hoje eu estive um pouquinho triste, porque minha mãe tem 4 meses que saiu da terceira dimensão, mas é pequena, porque eu sei que ela está em um lugar melhor. Eu sei que ela agora mora em meu coração, em meu DNA. Mas, sabe, ainda dá um pouquinho de tristeza, sabe? Não ter ali ela fora. Então, é importante fazer isso. Como que a minha tristeza é grande, é pequena, você colocar ali, porque é um sentimento primário que você vai ter que aprender a viver com ele. E nós temos também, os consteladores, trabalhamos 2 sentimentos secundários. Ber falava que esses sentimentos secundários são os que atrapalham a vida das pessoas, porque geralmente a gente não quer sair deles por uma postura aprendida da família. Então, quais que são esses sentimentos secundários? Aflição, tédio, uma palavra que agora falam muito os adolescentes. Não sei como eles podem sentir isso. Tédio. Tanto tédio. E tem tanta coisa para fazer. Pesar, solidão, desesperança, submissão, abandono. Eu acredito que isso é o mais forte. Quando uma pessoa sente um sentimento profundo de abandono, ela se sente rejeitada do sistema, e isso pode durar toda uma vida, se a pessoa não procura ajuda. Pessimismo, que também
pode ficar ali muito tempo com a pessoa, melancolia. Então, Ber falava que todos esses aqui são sentimentos secundários, que muitas vezes atrapalham a vida da pessoa. E Ber coloca também outro processo que é muito interessante, que ele fala de sentimentos por identificação. Que quando eu tenho uma identificação com alguma pessoa que tive um sofrimento na família. Então, por exemplo, eu tenho um tio que está doente, que ele sofreu muito, então eu pego essa tristeza para mim, porque eu quero dar um lugar a ele, sobretudo quando é uma pessoa excluída. Então, Ber fala que muitas vezes nós pegamos sentimentos por identificação com outra pessoa da árvore genealógica. E Ber fala que o propósito para ter felicidade é a gente conseguir chegar ao que ele falou, que são os metasentimentos. O que são esses metasentimentos? Ele fala que é uma quarta categoria nos sentimentos, que são uma sensação de plenitude, uma energia pura, concentrada, coragem, humildade, aceitação do mundo, paz, iluminação. É uma coisa muito parecida ao que a gente olha na escala Hawkins. Então, tomara que a gente consiga viver esses metasentimentos a maior parte do tempo, do caminho da vida. Então, esse eu falaria que é um contexto geral. Deixo ali com vocês para aprofundar. Vai lá, Sérgio. Traz o conhecimento para nós aí. Enfim, eu vou só complementar a fala da nossa amiga, né? É importante a gente... Dá para me ouvir direito aí, né? Identificar se a tristeza é uma tristeza patológica ou é apenas uma emoção, né? Decorrente de algum fato que aconteceu. E quando acontece algo, seja ruim, né, negativo, né, a gente tem que respeitar esse tempo. De repente foi uma tristeza decorrente de uma morte, de falecimento, né, um fim de um relacionamento, enfim. E é preciso que você respeite etapa, fases. E se for uma fase, que você viva essa fase até um determinado tempo. Não deixar que essa emoção ela se torne uma tristeza patológica, né? Que pode se chegar a uma depressão, né? Então é importante a gente identificar essa tristeza, reconhecer e depois trabalhar, né? Então, essa parte daí ela é muito importante, né? Eu sempre utilizo esses três verbos, né? Identificar, reconhecer, trabalhar, que eu utilizo dentro da sala de aula. Então, a gente identificar se é apenas uma emoção decorrente até de um fato que aconteceu no nosso dia, né? Então, é como você mesmo falou, tá tudo bem, Sérgio? Então está tudo ótimo, né? Geralmente a gente fala, mas no nosso dia teve alguma coisa que deixou a gente para baixo, né? Que foi uma tristeza passageira, rápida, e a gente supera e identificou que foi apenas um momento triste, pronto. Passei, superei, entendi que aquilo foi um momento isolado, né? E que eu preciso ter mais cuidado, eu preciso evitar alguns fatos que contribuíram para que aquele acontecimento viesse e eu ficasse triste. Então, e não embarcar naquela tristeza indo para chegando a uma depressão, né? Um momento, tá?
Desculpa, as crianças. Então, é justamente isso que eu estava falando. Outra coisa é não viver essa tristeza de forma isolada. Seja ela uma tristeza, seja essa tristeza uma emoção que você viveu do seu dia, no dia de hoje ou ao longo de um determinado tempo. Então, o que acontece? Muitas pessoas acabam vivendo essa emoção de forma isolada, não procura ajuda de um terapeuta, não procura ajuda de um especialista, não procura compartilhar essa emoção, esse sentimento com alguém que está do teu lado, um companheiro, um amigo que você confia. Dentro da nova medicina germânica, isso é muito importante para que a gente não possa desenvolver um DHS, né? Ou seja, um trauma. E aí isso fica aqui, né? Marcado no nosso cérebro. E automaticamente, isso é psicossomático, também explica aí a psicossomática e a biodecodificação e a nova medicina germânica também. Então não viva essa tristeza de forma isolada, sozinha, calada, porque eu entendo que a partir do momento, e uma técnica que eu não só trabalho comigo, mas trabalho dentro no meu trabalho com o meu paciente, é a partir do momento que eu pego essa tristeza e eu filtro. Eu tento filtrar, encontrar sentido. Então, o que foi que aconteceu que me deixou triste, angustiado diante de tudo aquilo? Que fato foi esse? Quem provocou esse fato? Então, é importante a gente começar a identificar essas pequenas coisas que a gente vai, lá na frente, evitar futuros aborrecimentos, futuros traumas, né? Então, isso é importante a gente começar a trabalhar, né? Primeiro, eu falo sempre, no nosso grupo, eu falo sempre com os amigos que eu encontro de profissão, de trabalho, enfim, que a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. Então, a partir do momento que eu me conheço, né, isso é uma jornada contínua, que eu me conheço, então eu vou conhecer o outro. Ou pelo menos eu tenho a possibilidade de conhecer o outro, né? E isso daí é o caminho para a gente ser ou ter essa empatia com o outro. Então é uma jornada interna que começa dentro de mim, de autoconhecimento, e que eu posso estender ao próximo que vai me procurar, ou que vem à minha procura. E isso é importante a gente ver essa questão para poder trabalhar com os aqueles que nos procuram. Então é justamente isso, para não se alongar tanto e passar aí a palavra para o nosso colega Marcos. Bonitas palavras dos colegas aí, gostei de ver. É interessante ver também a tristeza na linha do tempo, né? Isso que a Moraima falou sobre essa diferença de tristeza e depressão. É uma diferença de grau, né? Uma tristeza crônica, né? Por muito tempo, ela pode chegar nesse grau de depressão, né? Mas uma tristeza dessas que às vezes a gente tem periodicamente, de vez em quando aparece, tem dia que a gente está com mais energia, tem dia que está com menos, né? É interessante olhar também esse jeito como que o sentimento afeta o corpo, né? Na tristeza, parece que vai sugando a energia, vai sugando a vontade de fazer as coisas, né? De se manifestar no mundo.
né? E já outros sentimentos já vão dar muita energia. A raiva, por exemplo, vai dar muita energia no corpo. A alegria vai dar muita energia no corpo, né? Uma vontade de fazer atividades, né? E aí, olhando na linha do tempo, muitas vezes a tristeza, assim como a depressão, né, está ligada às questões do que já foi. Muitas vezes está ligada à questão de que já foi. Uma pessoa que já foi, uma situação, né? A gente encontra muitas vezes o pessoal mais da terceira idade dizendo assim, ah, mas naquele tempo que era bom. Vocês não viveram aquele tempo, mas no meu tempo era muito melhor do que hoje. Agora está tudo perdido, né? Então tem muita gente que vai trazer essa descrição e esse saudosismo do que era, né? E isso pode trazer uma tristeza, né? As tristezas das perdas tem também. É interessante que a perda ela faz parte. E como que é a preparação da gente para perder de vez em quando? Às vezes eu ganho, às vezes eu perco, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, né? Às vezes eu tenho um objetivo, às vezes não dá certo, certo? É importante ter objetivos de vida, motivo para acordar de manhã, né? E esses motivos, eles movimentam a gente, eles impulsionam a gente. Essa ausência de objetivos de vida também já leva muita gente à morte. Acontece muitas vezes de o pessoal que quer a vida inteira fala logo, logo eu vou me aposentar e quando eu me aposentar aí que vai ser bom, vai ser muito legal, e aí aposenta e morre. Por que será? Aonde estão os objetivos de vida? É importante saber direcionar esses objetivos, saber escolher esses objetivos. E nas situações onde existem essas perdas, é importante reconhecer, ter um momento de luto. Há uns 50, 70 anos atrás, quando, por exemplo, uma pessoa morria na casa, ou um cônjuge, alguma coisa assim, se vestia de preto por um ano, né? Ou, em alguns lugares, se colocava uma faixa preta no braço para representar aquela lembrança. E reconhecer. É importante, né? Mas eu estou continuando na vida. Então, essa linha do tempo mostra que muitas vezes a tristeza está ligada ao passado. Assim como a ansiedade muitas vezes está ligada ao futuro, ao que não aconteceu ainda. E aonde que está a vida? A vida vai estar no aqui, agora. É a única coisa que existe realmente. Quando a gente está muito no passado, nós estamos numa ilusão. Por quê? Isso aí não existe mais. Passado não existe. Passado já existiu. Existem lembranças. Só que o cérebro não entende muito esse negócio de lembranças. Quando a gente está lembrando de alguma coisa, vê uma foto, por exemplo, que traz alegria, ou traz tristeza, ou traz um sentimento qualquer, é como se a gente tivesse lá naquele momento. Então a sensação vai ser parecida com a daquele momento, né? Se eu for fazer um relaxamento, por exemplo, imaginar uma cachoeira, o cérebro vai trazer essa tranquilidade da cachoeira. E se eu estiver na frente da cachoeira, vai ser a mesma coisa. A diferença é que vai ter uns pernilongos a mais, né? Então, tem essa diferença. Para o cérebro, a imaginação e a realidade, o que é visto, é a mesma coisa. São os mesmos efeitos, os mesmos campos neurais, certo? Existe também, é importante diferenciar o jeito de ser de cada pessoa.
para algumas pessoas, existe a necessidade de ter os momentos de caverna, da pessoa ficar sozinha, não na solidão, mas na solitude. E qual a diferença? A solidão, você está sozinho e aquilo tá doendo. Na solitude, você está sozinho e aquilo te alimenta. Você é uma boa companhia para si mesmo. E isso faz bem. Algumas pessoas precisam desse momento de caverna, de ficar sozinho, de ficar refletindo, de ficar descansando, de ficar num joguinho desses de internet mesmo, né? Para carregar as baterias. Outras pessoas vão precisar de um palco para carregar as baterias. Vão precisar de atenção para carregar as baterias, né? Então existe essa diferença no jeito de ser de cada um. Então, não é necessariamente porque eu tô na minha por um tempo, hoje, esse fim de semana eu quero ficar em casa, descansar bastante. Não é por isso que eu tô doente. Às vezes é justamente uma autorregulação para eu conquistar aquilo que eu preciso. E vão ter momentos em que esse mesmo movimento meu vai dizer, eu quero sair, passear, dar uma volta, né? E também não é um exagero. Também faz parte desse movimento que eu estou precisando nesse momento para me equilibrar. Então, eu acho que é importante olhar para a tristeza como nossa aliada. Ela faz parte. Precisamos dela para ter o nosso equilíbrio. E não é negar a tristeza. Porque, como a gente vê no Facebook, só a alegria que funciona e eu tenho que estar alegre porque todo mundo está alegre e isso tem que ser. Não. Tem momentos que eu preciso entrar em contato comigo. Entrar em contato com essa informação que está precisando vir à tona. Esse pedaço meu que eu preciso olhar nesse momento. Para que eu consiga me reequilibrar. E trazer essa sensação de bem-estar para mim. E aí, colegas, será que a gente abre para perguntas? O pessoal aí. Eu queria colocar o tema do luto, que nós em constelação trabalhamos luto primário, luto secundário. E acredito que é importante esclarecer. Você colocou muito bem, Marco, que no passado a gente se dava essa permissão de, com a roupa, com falar para a sociedade, sabe, que a gente não estava legal, que era um tempo de adaptação inteligente para uma perda de um ser querido, uma perda entre aspas. Então, ver e colocar isso muito bem, tem duas falas aqui que eu procurei dele, que eu gostaria de ler. Ele fala, o luto primário nada mais é que um dor da separação. Se nós sometemos ao dor, permitindo que eles executem seu trabalho, o luto finalmente encontra sua própria saciedade. E nós ficamos livres para começar de novo. Nós ficamos livres para começar de novo. Muitas vezes, entretanto, as pessoas recusam a submissão em sentimento secundário. Autopiedade, ou tentativa de atrair a piedade alheia. Esse luto secundário pode durar a vida inteira, inviabilizando uma separação limpa e terna. Então, temos dois jeitos de viver o luto. O luto primário, esse luto que nós damos um lugar sagrado, aquilo que tivemos no passado, ou viver o luto como um processo de dor e de sofrimento para toda a vida. Eu já tive
clientes que aconteceu uma perda lá 20, 30 anos lá, e a emoção está ali, como que se aconteceu a semana passada. Então, temos um luto que liberta e outro luto que gera mais dor e mais sofrimento na alma. Eu queria colocar isso ali. Eu acredito que é bom que temos 7 pessoas ali. Sônia, Sina, deixa eu ver quem mais. Mayuli, que é estudante, Roberta, Marlene. Vamos olhar a ver se aguardamos alguma pergunta da galera. Vamos ver. Uhum, Fiquem à vontade para perguntar. Enquanto isso, tem algum uhum. ponto aí para pôr, Sérgio? Enquanto a pergunta está chegando? Tem dois aqui, né? No caso, a tristeza é importante a gente falar sobre essa tristeza, ou seja, verbalizar. E quando a gente verbaliza essa tristeza, a gente trabalha toda essa questão psicológica, né? Que, que, que tem no poder da fala. E outra técnica que eu acredito que eu vou lutar, né? Porque eu acredito muito na biodecodagem, é justamente quando você começa a falar sobre essa tristeza, de que tipo ela é, como é essa tristeza. É quando você descreve emocionalmente. E quando você começa a falar, muitas vezes você chega no consultório, né, e não sabe de onde vem essa tristeza, ou por quê, né? Alguns já chegam consciente, outros inconsciente, essa tristeza, que eu não sei de onde vem. E quando eu começo a verbalizar, né, eu trabalho essa questão psicológica e é importante trabalhar a questão biológica. Em que momento você se sente triste, como é essa tristeza, que é aquela que chega aqui, aperta teu peito e te deixa angustiado, e você começa a verbalizar, né, descrever detalhadamente essa tristeza. E todas as vezes que você verbaliza essa tristeza, você vai uma, duas vezes, três, você vai ver que biologicamente essa tristeza ela não vai mais causar essa sensação de desconforto, de aperto no peito, né? Outro ponto é a gente trabalhar essa questão da tristeza, principalmente por ela estar, de certa forma, relacionada com a alimentação. Muitas vezes a gente acaba descarregando no alimento, né? Na alimentação, e não sabe por quê. Ou simplesmente biologicamente, eu preciso ser forte, ou seja, não preciso estar chorando, eu preciso, eu vou superar essa tristeza sozinho porque eu sou forte, e acho que ser forte é você estufar o peito, né, como na biologia, né, os animais fazem, né, e aí ele mostra essa força, e aí você cresce, né, e você precisa de nutrição psicológica, o teu inconsciente entende que você precisa, né, para ficar forte e para superar esse luto, essa tristeza. E é mais um código biológico que a gente tem que trabalhar, principalmente essa questão. Então, eu sempre falo isso, né, de modo geral, com os meus amigos, de trabalho, de profissão, enfim, no trabalho, na área que atuo, que a gente também temos as nossas fragilidades.
Porque hoje a gente somos, vamos dizer, eu sou terapeuta e eu não tenho problema. Tenho sim, tenho. Eu preciso identificar cada um deles. Eu preciso identificar porque eu preciso primeiro me reconhecer como pessoa, como profissional que eu sou nessa área. Então, eu vejo esses dois pontos, né? A tristeza de verbalizar, seja ela na fala, psicologicamente, trazendo ela do subjetivo, essa tristeza, para a fala, e trazendo ela do biológico, quando ela aqui aperta o peito, ela te causa aquela angústia, aquele estômago apertando o teu estômago, e aqui vai gerando aquela falta de ar, e aí vem a ansiedade, e aí vem o desespero. Então, quando eu verbalizo essas emoções, essa tristeza biologicamente falando, né, fica fácil me libertar desse trauma biológico e até mesmo encontrar a causa dessa emoção que, de certa forma, me incomoda ou está me incomodando. Então é importante frisar isso. Trabalhar a psique, né, e trabalhar o corpo. Então, não somente aqui, mas o corpo também. O corpo, ele recebe esse trauma aqui, né, que a gente fica aqui a todo instante no peito, acelerado, angustiado. Então, o teu corpo, ele está recebendo essa pancada, se constantemente. E ali ela vai desenvolver uma enfermidade, ou pode dar origem a uma enfermidade. Depende de onde é que aquela emoção ela está mais forte. Então pode ser no estômago, pode ser aqui na parte do... Ai, agora esqueci. Né, que dá aquela azia, todinho, aquele que... No pulmão. Né, aquela vontade de vomitar, aquela coisa. Então é importante a gente trabalhar todos esses sintomas, verbalizar, né, e trabalhar essa questão biológica. Fora isso, é só um complemento mesmo. Sérgio, Sérgio, eu Sim, gostaria de perguntar uma coisa, sabe? sim, No caso de Luisa Reis, ela coloca ali no livro Você Pode Curar Sua Vida, que tem doenças que são muito associadas com a tristeza. Ela coloca ali de exemplo anemia, asma, doenças respiratórias, problemas digestivos, do sistema digestivo, problemas no rim, tumores, ela coloca. De acordo à nova medicina germânica e biodecodificação, é mesmo assim? também. A gente também vê essa questão da medicina tradicional chinesa, que ela é mais energética, não é? Porém, a biodecodificação, eu vejo mais ela com a parte científica, porque ela trabalha essa questão da psicossomática. Então, onde é realmente, o que órgão ele está afetando. Então, a partir do momento que eu analiso, um exemplo, tá? Se eu tenho um sintoma do nada, meu coração fica acelerado, você vê isso, como é que eu posso dizer assim, no teu dia a dia. Então eu tenho uma pessoa que não sabe que é hipertensa, então ela tem, fica oscilando a pressão. E quando você verifica, o coração dela está inchado, né? Incha. Tem casos que você verifica. Então, essa anormalidade que acontece, ela vai acabar prejudicando aquele órgão específico. Então, você vai ver qual é o sintoma.
ele está acontecendo onde, especificamente. Mas também a gente, acho que nessa parte o Marcos ele tem conhecimento bem mais apurado, que a gente, dependendo do foco de Hammer, né, ele diz especificamente onde é que é esse trauma, né, entre aspas, aí que a gente está trabalhando com a emoção, a tristeza, ele vai afetar que órgão especificamente, né? Quando a gente já vê que já está ali o foco de Hammer no cérebro. Então, a primeira coisa é quando tem o DHS, né, que eu falei logo no início, é não sofrer de forma isolada, sozinho, calado. Então, está passando por um momento difícil? Estou. Reconhecer que está passando por um momento difícil não é nenhuma fraqueza, não. Você não precisa fingir todo santo dia que você é forte, gritando, e dentro de você tá ali, sabe, tá te matando, te consumindo. E você tem que estar ali, sabe, forte, firme, feito uma rocha. Não, 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 não. Somos humanos, somos seres humanos, e como ser humano que somos, a gente tem essas pequenas falhas, né? Então é importante a gente reconhecer que não está bem, sabe? Ser uma tristeza simples. Então, hoje eu não estou bem, cara. Como eu falo sempre, hoje eu não estou bem, eu não vou trabalhar, não. Tudo bem, não estou afim de trabalhar e acabou. Pode descontar aí do meu salário, depois a gente se acerta. E tá tudo bem, mas eu não preciso ser agressivo com o outro. Não tô bem. E eu vou ficar aqui quietinho, como o Marcos falou. Eu tenho esse momento que eu entro nessa caverna e fico lá, mas não é sofrendo, sabe? Eu vejo tantas coisas, eu sempre falo assim, nossa, muita coisa que hoje eu estou vivendo, ou que eu tenho, que é concreto, foram coisas que eu sonhei quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu tinha 13 anos de idade. Entendeu? Que eu entendi que eu não tinha que seguir o que ditava a cartilha, que porque eu era filho de mãe solteira e os 5 filhos que ela tinha, nenhum concluíram o ensino médio nem fundamental também. Não, eu não quero seguir essa regrinha. Eu quero, não era para mostrar para ninguém, era que eu queria mudar a minha realidade. Eu queria mudar a minha realidade para poder mudar a realidade da minha mãe. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso para meus alunos, eu falo isso para todo mundo. Então eu vim num lugar onde não tinha nada, de escassez, sabe? De extrema pobreza, que eu não tinha nem o que comer. E eu digo, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha mãe. Então eu sempre tive esse momento de conversar comigo mesmo e com o ser maior, dizer assim, eu não serei feliz se eu não conseguir um lugar digno para minha mãe poder descansar, dizer assim, que essa casa é minha. Ela partia um ovo, sabe? E ela falava assim, não, eu não tô com fome. Mas ela falava porque ela sabia que não dava para a gente três, para ir para minha irmã. Então, eu sabia disso. Eu sabia. Eu já entendia. E eu queria mudar essa realidade. E essa realidade, é o que eu sonhava. Muito, eu não tenho muita coisa. É só a minha casa. Abrir a geladeira e ter o alimento, e ter um lugar onde eu posso dizer que é meu, onde eu posso dormir, onde eu não tenha
um padrasto que me expulse de casa e que a gente dormia no terraço porque ele não deixava eu entrar. Tenho raiva dele? Não, 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 não. Sou grato. Mas, tipo, aquele mantra, tipo assim, não precisei usar mantra nenhum, dizer assim, eu perdoo por tudo que você me fez. Cara, ele me ajudou a ser a pessoa que eu sou. Eu não sou. Eu olho para ele, para algumas pessoas que servem para mim como inspiração. E outras que servem também para dizer assim, pô, eu não quero ser feito a essa pessoa. Então é assim que eu vejo cada uma das pessoas que passam, cada uma dessas pessoas que passam pela minha vida, sabe? Eu olho e eu tenho referência do que eu quero ser, do que eu posso fazer. Olha, esse jeito de ser do mar, essa parte daqui eu não quero, não me identifico, é que eu sempre falo, sabe? Super respeito a constelação, mas eu não me identifico, não é porque eu não acho, não, eu fiz o curso, tudinho, direitinho, bonitinho, sabe? Deu para ver algumas coisas bacanas, que eu sei que funciona, mas eu não me vejo. Então, mas está tudo bem. Quando a pessoa procura, eu digo, cara, vai, funciona. Já vi muitas pessoas dizendo que funciona. Eu já fui, já participei e vi que realmente, se funciona ou não, mas eu vi que tem uma pegada bacana, que faz sentido, que mexe, que tira aquela cadeirinha do lugar que estava errado e coloca no seu devido lugar. E tudo isso é de forma gradativa e tem que ser contínuo, não é só, eu vou fazer uma sessão, me desculpa se eu não entendo muito bem, de constelação uma vez na vida ou no ano para resolver. Não, cara, procura sempre fazer terapia, fazer constelação, procurar um psicólogo, procurar um psicanalista, enfim, isso é bacana, isso ajuda você a se conhecer. E eu digo ainda mais, quando essa pessoa se cura, eu também me curo. Então, eu sempre falo isso, né? Obrigada, Sônia, aí, por ter falado. Mas foi sofrido. Mas não foi aquele sofrimento, de dizer assim, cara, de ficar resmungando, né? Foi tão incrível que eu sempre falo, nossa, o trabalhar de Deus, eu coloco na responsabilidade de Deus. Foi tão grande que quando eu estava com 18 anos, eu passei no concurso, eu fui assim acelerando, hoje eu tenho 46 anos, e eu nunca dependi de ninguém, a não ser da minha mãe, e eu amo a minha mãe, sabe, no sentido de tudo que ela fez. E eu tenho ela como referência da mulher forte que ela foi. Hoje ela não é, eu não enxergo essa mulher forte que ela foi um dia, de colocar um filho aqui do lado e outro aqui, segurado assim, ó, e atravessar um rio, essa fortaleza. Talvez hoje eu me identifique com essa fortaleza. Não sei quando eu estiver na idade que ela se encontra hoje, eu me encontro fragilizado. Espero que não. Espero que não. Eu digo sempre para ela, mãe, acorda, saia, vem, feito o filho de Jesus disse, sai, Lázaro, vem para cá. E a gente tem que buscar essas forças, resgatar, sabe? E não ficar preso ao passado, porque se lamentando porque eu tinha tudo para dar errado. Tudo, 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 tudo. Um pai agressivo que batia na minha mãe, e eu via tudo isso, a gente via tudo isso. Presenciei o assassinato de um tio que era um anjo na Terra. Deixa eu ver, separação, enfim, tanta coisa que eu disse assim, não, 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 não. Eu não preciso colocar a culpa. Eu tenho. E volta atrás, tá, gente? Tem pessoas que realmente sofrem com tudo isso. E eu acredito, mas é por isso que eu sempre volto, vou e volto. Cada
cada pessoa, ela é singular, não é plural, sabe? Todo mundo tem que ser assim, não. O luto, como foi citado pelo Marcos e por Moraima, de repente o luto de uma pessoa que da minha família pode durar 10 anos, 15, 20, ou talvez não, amanhã eu estou super bem, mas isso não quer dizer que eu não senti, mas da minha forma. Então as pessoas acabam julgando o outro, dizendo, ai, eu senti tristeza nada, faz um mês que o fulano se foi, morreu, separou, e ela já está pulando carnaval. Calma, não é assim não. Fulano é diferente, não precisa ser igual. Eu não preciso ser igual a minha avó, que vestiu o luto, sabe? Vestia toda de preto. As roupas eram todas pretas, sabe? Todas, tinha várias. E tinha que usar aquele preto eterno até quando morrer, porque o meu avô morreu. Mas tudo bem. É, uma, é um pensamento dela ótimo. Tá tudo bem. Ela não era essa pessoa que vivia sofrendo, não. Ela simplesmente encerrou um ciclo ali para ela na cabeça dela. Mas é aquela coisa, né? Eu falo sempre, tinha tudo para dar errado, sabe? Desde pai, a minha mãe não, né? A orientação, né? A orientação sexual também conta. Você ser negro, tudo. E eu simplesmente fui abrindo portas. Onde eu não encontrava portas, eu abria a janela. Onde eu não conseguia, eu derrubava paredes. Eu sempre falo isso. E a gente tem que ser assim. A gente tem que abrir uma porta, derrubar a porta, abrir garagem, e não ficar, tem uma janela aqui, mas eu vou derrubar. Eu vou encontrar uma passagem. Mas assim, em nenhum momento eu me vejo naquele passado sofrendo, não, cara. Ali foi quando eu encontrei força, mas força aqui dentro, força aqui, para dizer assim, eu não quero essa vida, eu não quero, eu não aceito e eu posso sim mudar essa realidade. E só para finalizar, gente, para não ficar longa nessa live, inclusive a minha mãe, eu sempre falo algumas experiências que eu vivi, né? E o ano passado teve um garotinho que passou na Record ele foi gravaram, né? Ele catando lixo, né? E aí estavam falando que era a mãe que deixou a criança sozinha e ele estava catando alimento, alguma coisa assim do tipo. Só que a criança estava catando livro, né? E quando a minha mãe viu, ela começou a chorar. Ela disse assim, Sérgio, o Sérgio era assim, porque eu gostava muito, não de catar lixo, mas eu catava livros para ler. Eu lia, era nos lixos que o pessoal jogava, jornal, onde tinha aquelas tirinhas, sabe? Enfim, era ali que eu encontrava. Gibi, nossa, meu. Então eu encontrava, e as pessoas diziam, olha, uma Luzinete, eu encontrei o Sérgio catando lixo. O Sérgio estava no lixo. E ela, quando ela perguntava, eu dizia, não, mãe, eu estava catando livro para ler. E ali era uma forma de, eu não sei, assim, de buscar, sabe, o que eu não tinha. Não era um brinquedo. Até porque naquela época era muito escasso os brinquedos. Quem tinha um brinquedo desses que fabricavam lá da Estrela, né? Quem era rico mesmo. Então, eu não tinha. Então, e não era um brinquedo que eu gostava muito. Nunca gostei de brinquedo, de ter esse tipo de brinquedo. Então, era isso. E ela começou a chorar, né? E aquilo, acho que trouxe uma lembrança, né? Ali boa para ela, não sei. Eu não consegui me emocionar porque eu não olho com tristeza, sabe? Eu falo sempre quando é o momento adequado, mas para mim é justamente como eu falei para vocês,
foi a partir daí que eu disse assim, eu posso sim construir o meu futuro, eu posso pelo menos tentar. E eu tentei, deu certo, funcionou. Não sei se vai funcionar com você que está escutando aí na live, aí do outro lado, mas pelo menos tenta, né? E não fica arrastando, né, aqueles grilhões com aquelas bolas pesadas lá do passado, sabe? É porque eu tinha um padrasto. Se tinha, ok, tenta voltar lá naquele passado, resolver quantas vezes for necessário e volta para cá, o presente, como foi citado para o Marcos, e vive aquilo agora. Era só isso, gente. Isso me faz pensar nessa questão do limiar de frustração. Conforme as situações que a gente vai vivendo, a gente vai tendo dois caminhos. Ou a gente vai carregando o peso da situação que aconteceu e se mantendo no passado com aquela situação, e aí vamos carregando o peso da situação, né? Isso deixa a gente mais denso, isso deixa a gente mais pesado mesmo, com menos energia para realizar as coisas do dia a dia. Uma outra opção é com esse aprendizado e aumentando o nosso limiar de frustração, né? Uma situação que a gente viveu, aprende com ela, conforme a gente aprende com ela, a gente vai suportando melhor as situações, vai aceitando melhor as coisas como elas são. E aí, aquela mesma situação acontece de novo e não dói tanto, né? Nós todos aqui estamos em corpos adultos. Mas muitas vezes com aquele sentimento infantil. Que são esses grilhões aí que o Sérgio falou, né? Aquele sentimento infantil. Então, a nossa resiliência fica baixinha. E a nossa capacidade de lidar com as coisas do dia a dia fica muito pequena. E aí, corpos adultos, mas com sentimentos infantis. E isso acaba com a gente. Acaba com a nossa energia para fazer as coisas acontecerem na vida, né? E como a gente já está chegando aqui, mais no finzinho, eu vou pedir para cada um colocar dar essa finalizada aí, né? Se tem mais, o que mais que vocês têm assim para Eu finalizar gostaria, de cada um? eu Vai gostaria lá. de colocar umas frases sistêmicas, tá? Legal. Para curar a tristeza, que ainda a gente pode ter ali debaixo do tapete, no inconsciente. Então, abraçamos nosso corpo, lado esquerdo, lado da mãe, o lado direito, o lado do pai, e lembramos dessa criança interior que mora com a gente, que nós cuidamos dela. E abraçamos ela e falamos: eu libero e perdoo neste momento todas as tristezas e mágoas do passado. Eu libero e perdoo qualquer pessoa que tenha prejudicado minha vida. Eu libero e perdoo qualquer instituição, empresa, governo que tenha prejudicado minha vida. Eu escolho perdoar e me sentir seguro e protegido neste lugar. Eu perdono e sei colocar limites sempre que for necessário. Eu perdoo a vida por qualquer tipo de situação em que eu tenha me sentido vítima. Eu escolho dissolver neste momento qualquer sentimento de injustiça, mágoa, abandono, solidão, pessimismo. Eu perdoo a vida por qualquer tipo de situação ruim. Eu me perdoo a mim mesmo por todo qualquer erro que aconteceu no passado, porque dele eu aprendi. Eu me libero da culpa neste momento e de qualquer autopunição. Minha mente prospera
e perdoa todo e a todos de forma incondicional, porque eu mereço sentir paz interior, eu mereço ser feliz. E essa paz é minha presente na vida. Eu deixo que o perdão limpe e desintoxique todas as moléculas, átomos e células de meu corpo. Isso aqui é uma adaptação do Céu de Deus, na página web, e deixamos ali de presente para todas as pessoas da live. Muito obrigada, Sérgio, por esse lindo testemunho de vida que você entrega para nós hoje. Você é uma inspiração para todos, um exemplo, e tenho muito respeito e admiração por você. Muito obrigada, Marco, por a liderança, por o conhecimento compartilhado. Também agradeço aos colegas e a todos os que acompanharam a gente aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau. Se cuidam. Sérgio. Sérgio, tá desligado. Tá desligado, Sérgio. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez, Moraima, pelo conhecimento compartilhado, Marcos também, Giselda, que infelizmente não pôde participar, Ana, que é uma pessoa muito, muito, muito legal, que sempre está aqui fazendo os pôster, né, para a gente poder divulgar. Eu na correria não posso acompanhar, mas sei que a gente está sempre atento e eu sou grato por essa parceria que a gente tem feito ao longo desses 2 meses, né? E é isso. Obrigado mesmo. Tchau. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Deus quiser. Tchau.